amigo assinante, final de semana de decisões no futebol nacional e internacional, mas também sobraram emoções em outras modalidades. A partir de agora, o Sport Center Domingo informa e analisa. Confira aí os nossos destaques. Corinthians bate São Paulo por 3-2 no Morumbi. Cruzeiro vence na Arena e põe a mão na taça. Bahia derrota a Vitória por 3-1 em Salvador. Ronaldo chora em Roma a perda do título italiano. Rodrigo Pessoa termina em terceiro na Copa do Mundo de hipismo. Portanto, está terminando esta rodada de decisões do futebol regional brasileiro, né? As diversas Copas regionais, tirando o Campeonato do Norte, que já terminou a semana passada. Hoje, os primeiros jogos finais de 4 outras Copas. Então, temos também a definição de Gama e Goiás. O Gama ganhou por 3-2 do Goiás em Brasília. Vamos ter o jogo de volta em Goiânia. E a situação é diferente em cada uma das competições. Corinthians e São Paulo, a vitória de 3-2, o Corinthians chegou a fazer 3-1, o que lhe permitiria até perder o segundo jogo, mas com o 3-2, o Corinthians joga por um empate na partida de volta, no jogo do próximo domingo. São Paulo precisa vencer a partida. Já o Cruzeiro, que venceu fora de casa hoje por 2-1, joga por um empate em casa, né? Porque se o Cruzeiro perder por diferença de um gol, a decisão vai para os pênaltis, porque a melhor campanha aí não prevalece na Sumina. Então, a vantagem do Cruzeiro é poder empatar e joga no Mineirão a segunda partida. O Cruzeiro chegou a fazer 2-0. Se tivesse mantido essa diferença, também poderia até perder o segundo jogo. E o Bahia, que derrotou o Vitória por 3-1, este sim pode jogar até para perder por um gol de diferença. Mas se perder, por exemplo, por 2 gols de diferença, o Vitória é que será o campeão, porque lá prevalece, né, a melhor campanha, assim como acontece com Gama e Goiás. O Goiás fazendo uma diferença de um gol também será o campeão. O Gama joga pelo empate na semana que vem. Portanto, a partir de agora, vamos analisar muito essas Copas regionais e o noticiário esportivo deste domingo. Nessa edição, eu tenho aqui à minha esquerda o Antero Greco, que vai participar do programa, assim como o Paulo Vinícius Coelho, que está aqui na bancada da direita. E a partir de agora, nós aguardamos também a sua mensagem. Mande perguntas, críticas, comentários para o nosso programa. Nosso fax é o 11 3677 7791. Nosso endereço eletrônico sportcenter@espn.com.br. Não esqueça de colocar o seu nome completo, endereço, telefones, o endereço eletrônico, porque você pode ganhar um dos 10 kits com os brindes da ESPN Brasil, que nós vamos distribuir ao longo do programa. Já já nós vamos ter os vestiários, tanto aqui do Morumbi como lá da Arena da Baixada. 2 repórteres aqui, o André Plihal e o Marcelo Bianconi, estão no Morumbi. O Rubens Pozzi está lá na Arena da Baixada e já nós vamos trazer todas as informações dos principais personagens. E já também o Elvídio Matos vai nos trazer alguma coisa lá do Bahia e Vitória que ele acompanhou na Fonte Nova. Meu caro Antero Greco, boa noite, essa primeira rodada aí das decisões. Olá, Milton, olá, Paulo, para você também assinante da ESPN Brasil. Bem, alguns resultados bem interessantes, mas também que mostram o equilíbrio, né? A vitória do Cruzeiro fora de casa, um resultado bom, forte, expressivo, mas também não foi uma diferença tão grande. O Atlético Paranaense pode, em Minas, tirar essa desvantagem, essa diferença. O Atlético, que nesse torneio regional foi muito melhor do que na Libertadores da América, mas nessa partida aqui, jogando em casa, deveria ter, pelo menos, conseguido um empate. Quer dizer, acabou decepcionando, mas há essa possibilidade ainda de decidir fora de casa. O Bahia abriu uma vantagem boa sobre o Vitória, mas é um clássico regional de rivalidade. A diferença de 2 gols pode vir a pesar, evidentemente, no próximo final de semana, mas também o Vitória tem possibilidade de anular. E o mesmo raciocínio tem que aplicar para os outros 2 jogos que terminaram com diferença de 1 gol. O Gama ganhando do Goiás de virada, depois de iniciar a partida perdendo, e o Corinthians também ganhando do São Paulo de virada, depois de São Paulo ter feito 1-0. O Corinthians chegou a 3-1, São Paulo fez 3-2. Quer dizer, nenhuma dessas 4 competições a gente pode já considerar como definida, decidida, liquidada, o que mostra que há equilíbrio entre esses times. A vantagem maior, por causa do resultado, é a do Bahia sobre o Vitória, mas é uma vantagem
boa, mas não é definitiva. Então é interessante, quer dizer, ninguém goleou, ninguém fez 4, 5 gols. As emoções vão realmente ficar para a semana que vem. Bom, lembrando que aqui no Rio São Paulo, como nós temos essa coisa do cartão, né? Hoje nós tivemos empate nos cartões, 2 cartões amarelos para cada lado. O que permite ao Corinthians, desde que ele não leve cartão no segundo jogo, até perder por um gol de diferença, né? Se o Corinthians perder por um gol de diferença, mas não levar mais nenhum cartão, ele venceria. Nós teríamos, vamos supor que o São Paulo também não leve cartões, né? Que a gente termina empatado. Então, a melhor campanha prevaleceria, nesse caso, a do Corinthians, ao longo da fase de classificação. Mas, para isso, ele teria que ter o mesmo número ou não levar cartão, em número inferior até do que o do São Paulo. Mas, enfim, vamos esperar a semana que vem. Paulo Vinícius Coelho, boa noite, Paulo. Boa noite, Milton. Boa noite, assinantes da ESPN Brasil. Pelo menos a gente falou menos dos juízes. Cartões, é verdade. Menos dos cartões, que já é uma grande vitória para o futebol, pelo menos na minha opinião. Com relação ao Cruzeiro e Atlético, curioso é que o Cruzeiro conseguiu consolidar a sua vantagem, não com o número de cartões amarelos, mas o número de cartões vermelhos. Porque o Cruzeiro voltou para o segundo tempo com um empate 0-0 e com a desvantagem, porque o Wander foi expulso no finalzinho do primeiro tempo. E aí, quando todo mundo imaginava que o Cruzeiro ia tentar se reforçar na defesa, que ia tirar um dos 3 atacantes, o Marco Aurélio voltou com a mesma disposição tática, com o Jussier só voltando um pouco mais para o meio. Voltou se fechando um pouco mais e aproveitando as saídas em velocidade. E numa dessas saídas, o Wellington Paulo acabou fazendo o pênalti, que o Edilson converteu. E nesse lance, o Wellington Paulo foi expulso de campo e aí o caminho ficou mais tranquilo para o Cruzeiro. Ficou complicada a situação para o Atlético, porque vai ter que jogar no Mineirão, mas não é impossível, como o Antero disse. No jogo São Paulo e Corinthians, o curioso é que o São Paulo está aos poucos. O São Paulo podia até ter perdido por mais, uma diferença maior, porque o Corinthians perdeu muitas chances no contra-ataque. Mas o São Paulo está aos poucos encontrando um jeito de enfrentar o Corinthians, que é, na minha opinião, um time muito mais bem organizado do que o time do São Paulo. O Corinthians é um time que sabe o que quer. E o São Paulo tem as dificuldades de mostrar que sabe o que quer quando enfrenta principalmente o Corinthians. Quando tem um adversário que, como o Corinthians, trabalha o jogo e não permite os contra-ataques, o São Paulo se perde. E não se perdeu tanto, principalmente hoje no primeiro tempo, porque fez uma coisa que o Belletti, que veio aqui na segunda-feira, disse que seria a receita. Parou o jogo nos volantes, ou seja, quando o jogo travava lá na frente, quando o Corinthians tem o reflexo de voltar o jogo até os 2 volantes, o Vampeta e o Fabrício, nessa hora, o Vampeta e o Fabrício estavam sempre muito bem marcados pelo Lúcio Flávio e pelo Adriano. Deu muito certo no primeiro tempo, talvez pela explicação também que o Parreira deu, que faltou alegria ao time do Corinthians. O time do Corinthians foi um pouco apático no primeiro tempo e voltou para matar o jogo em 20 minutos, aí já não jogando com um toque de bola tão forte como é a sua característica, mas jogando sim, roubando bola no campo de defesa e saindo muito rápido nos contra-ataques. E aí o Corinthians fez 3-1, com 3-1 iria tranquilo para o segundo jogo, com 3-2 não vai tão tranquilo assim não, porque o São Paulo está melhorando o seu desempenho contra o Corinthians. Aliás, eu não sei nem se o Antero concorda, mas eu senti que naquele jogo da quarta-feira pela Copa do Brasil, eu achei que o São Paulo só não foi em busca e não pressionou no final, não foi aquele jogo dramático no final, como se poderia esperar, porque o São Paulo precisava de mais um gol, porque faltou perna, né? O time claramente estava cansado. E hoje fiquei com essa sensação também no segundo tempo do jogo, né, Antero? Porque quando o Corinthians fez um gol de cara, virou em 8 minutos, o Corinthians virou o jogo no começo do segundo tempo, poderia ter feito muito mais, né? O Corinthians fez 3, mas já andou perdendo 3, 4 gols que ele poderia ter definido a série hoje, né? Que no final até o São Paulo ainda equilibrou um pouco o jogo, fez o segundo gol, mas aí também já fiquei com a sensação de que o Corinthians já estava baixando um pouco a bola, também um pouco cansado. Mas parece que o São Paulo está meio com a língua de fora nesse final de temporada. Tá sim. Eu falei que foi um resultado equilibrado esse do Corinthians em São Paulo em termos numéricos, né? E é verdade, o Paulo lembra bem, você também, Milton, no primeiro tempo, o São Paulo foi bem e conseguiu marcar. Mas no segundo, não só ficou abalado, porque o Corinthians fez 2 gols em 8 minutos, mas também deu uma baqueada, né? E também a gente já falou, né? O São Paulo é um time que tem alguns bons jogadores, ou excelentes jogadores, como o Rogério Ceni, como o França, como o Kaká. Só que esses 2 últimos não jogaram. E o São Paulo sente mesmo, sente muito. É um time que não tem muitas opções, né? Isso realmente é complicado. O Dil até teve uma participação boa na partida, porque foi numa jogada com ele que surgiu o primeiro gol do São Paulo. Ele sofreu o pênalti, um pênalti bem claro, depois a gente vai ver. Só que até agora não mostrou que é jogador para o São Paulo. O Reinaldo é um brigador, mas também é um jogador limitado. O Adriano tem qualidade, mas também não tem regularidade.
Ele acabou perdendo uma jogada, não foi? Estava 1-0 ainda no primeiro tempo. Ele teve a oportunidade de fazer o segundo, o Dida defendeu, voltou para ele no rebote, ele chutou para fora, como aconteceu naquela primeira partida do Corinthians com o São Paulo, em que o França perdeu o pênalti. Enfim, Lúcio Flávio, Simplício, Júlio Batista, são jogadores que têm alguma qualidade, mas na hora que precisam mesmo aparecer para decidir, acabam não tendo essa qualidade que poderia fazer a diferença em favor do São Paulo. O Corinthians, que não é um time excepcional, espetacular, o Corinthians recentemente já teve formações mais fortes até do que essa, realmente o Corinthians de 98, 99, do comecinho do ano 2000, tecnicamente era muito melhor do que esse, só que esse aqui é um time tranquilo, é um time sereno, é um time que não se abala mesmo quando está perdendo. E mostrou mais uma vez neste clássico com o São Paulo que está preparado para ganhar a Copa do Brasil, para ganhar o Rio-São Paulo. Pode até não ganhar, mas mostrou muita confiança. Não é soberba, não despreza o adversário, mas não se apavora. Eu usei uma linguagem um dia desse dizendo que não é aquele Corinthians que a gente conhece, que normalmente é um time que é sempre na base do sofrimento, a torcida se esgoelando, fazendo pressão. Não, esse é um Corinthians tranquilo e isso é muito bom e por isso os resultados estão vindo com alguma naturalidade. Tá certo que pode não ter sido uma goleada, até por erros de finalização ou preciosismo na finalização de algumas jogadas, mas é um Corinthians tranquilo. Bom, antes do Paulo falar mais aqui, nós vamos até a Bahia agora. Já tem os vestiários tanto do Morumbi como da Arena da Baixada. Mas Salvador parou esta tarde, parou para ver o maior clássico local na decisão do Campeonato do Nordeste. Na Fonte Nova, o Bahia fez 3-1 em cima do Vitória e ficou numa ótima condição para ganhar o Campeonato do Nordeste no jogo da semana que vem, que vai ser no Barradão, já que o mando é do Vitória. O enviado especial da ESPN Brasil à Boa Terra é o Elvídio Matos, que por telefone vai falar desse grande clássico baiano. Olá, Elvídio. Boa noite, Milton. Pois é, eu estou aqui na calorosa e calorenta Salvador. Terminou agora há pouco o jogo Bahia 3, Vitória 1 aqui na Fonte Nova. Gols do Bahia marcados pelo Nonato, Sérgio Alves e Robson. O Robson gol. O gol do Vitória foi marcado pelo Samir. Primeiro tempo terminou 2-1. O Vitória chegou a empatar 1-1, o Sérgio Alves fez o segundo gol. E aí no segundo tempo, que foi muito mais quente do que a temperatura que está fazendo aqui em Salvador, teve expulsão do zagueiro Marcelo Heleno do Vitória, que deixou uma marca, a marca da chuteira do Marcelo Heleno ficou gravada aqui na altura da barriga, do abdômen do volante preto do Bahia. Ele foi expulso, é o desfalque do Vitória para domingo que vem no Barradão. Depois dessa vitória, o Bahia tem agora a vantagem, pode perder por até um gol de diferença, que é o campeão da Copa do Nordeste, ou melhor, bicampeão, já que ele é o atual, foi campeão no campeonato de 2001. Foi um jogo muito bom para mais de 60 mil torcedores que lotaram aqui a Fonte Nova e sobrou emoção para tudo quanto é lado. 3-1, Bahia, vantagem agora na Copa do Nordeste contra o Vitória, Milton. Legal, Elvídio, muito obrigado. Eu quero lembrar que, se der tempo ainda, o Elvídio volta nessa edição para trazer algum personagem lá por telefone, mas que amanhã, nas edições do Sport Center, você vai acompanhar todo esse material preparado pelo Elvídio, a reportagem do jogo, esse grande jogo com 60 mil pessoas, quer dizer, um exemplo para o Brasil que o Campeonato do Nordeste está dando mais uma vez. Mas vamos acompanhar agora, então, os gols de Bahia e Vitória que estão decidindo o Campeonato do Nordeste. Hoje o jogo foi na Fonte Nova, veja como foi. Clássico no estádio da Fonte Nova. Preto dá passe na medida para Nonato abrir o placar aos 21 minutos. Bahia 1-0 em cima do Vitória. O rubro-negro responde aos 31 minutos. Cruzamento da esquerda. Samir sobe mais que a zaga do Bahia e empata 1-1. 4 minutos depois, foi a vez dele. Sérgio Alves, o artilheiro do Brasil, deixar sua marca. 2-1 Bahia. E outra vez Nonato aos 27 minutos, fechou o placar. Bahia 3, Vitória 1. Já nós vamos pedir até para que o pessoal analise mais aí este grande resultado do Bahia. Mais do que isso, né? Essa grande afluência de público, como era esperado lá na Fonte Nova, 60 mil torcedores por lá. Na Arena da Baixada, em Curitiba, Atlético Paranaense e Cruzeiro começaram a decidir a Copa Sul-Minas com a vitória do Cruzeiro, atual campeão, fazendo 2-1 dentro da Arena da Baixada. Já tinha feito 2-0 e aí tomou o gol
que diminuiu um pouco essa diferença. Mas o Rubens Pozzi é o repórter destacado para mostrar como é que foi esta decisão. Vamos ao Paraná. Olá, Rubens Pozzi. Olá, você, Milton. Olá também, um amigo assinante da ESPN Brasil. A tarde começou parecendo que ia ser do Atlético Paranaense, mas terminou do Cruzeiro. Os 3 gols da partida saíram no segundo tempo. O primeiro tempo foi bastante movimentado. O Atlético mandou no jogo, teve várias chances. Ficou com 1 a mais no finalzinho do primeiro tempo, depois da expulsão do Vander. Marco Aurélio também foi expulso no mesmo lance por reclamação. Mas aí no segundo tempo o Atlético se perdeu. O Edilson, em 2 lances, liquidou a fatura em 2 contra-ataques. Recebeu um pênalti, foi lá, cobrou, fez 1 a 0. No segundo contra-ataque deu uma bola limpinha pro Fábio Júnior fazer, 2 a 0. E depois no finalzinho do jogo é que o Alex Mineiro de pênalti diminuiu 2 a 1. Agora o Cruzeiro, que já tinha vantagem, viu ela aumentada. No segundo jogo, lá no Mineirão, o Cruzeiro pode perder por até 1 gol de diferença, que ainda assim vai conquistar o bicampeonato da Copa Sul Minas. Daqui a pouquinho, abrindo os vestiários de Atlético Paranaense e Cruzeiro, a gente volta com mais informações dessa partida. Milton. Muito bem, muito obrigado ao Rubens Pozzi. Já Morumbi também com André Plihal e Marcelo Bianconi. Uma pequena correção, o terceiro gol do Bahia que nós mostramos aí não foi marcado pelo Nonato, foi marcado pelo Robigol, o Robson, né? Então o primeiro foi do Nonato, o segundo foi do Sérgio Alves e o terceiro do Robson, o Robigol. Que o Bahia dá um belo presente para o seu torcedor neste domingo, porque nada melhor do que ganhar do arquirrival e numa final, né, Paulo? Nada melhor. E ganhar bem, né? Ganhar por 2 gols de diferença é a grande vantagem. E teve Marcelo Heleno também com papel decisivo. Marcelo Heleno, no ano passado, a revista Placar, por exemplo, fez matéria lembrando que ele tomava um cartão amarelo por jogo, ou quase em todos os jogos. Quando ele não tomava cartão amarelo, tomava cartão vermelho, como hoje. Se fosse criado um troféu oposto ao antigo Belfort Duarte, um troféu pinheirense, por exemplo, para homenagear um antigo zagueiro da Ferroviária de Araraquara, que dava paulada até na sombra, Marcelo Heleno era o candidato. Se fizer um concurso para o jogador que mais toma cartão no Brasil, Marcelo Heleno sai na frente fácil. E aí, o Sérgio Alves, Robson e Nonato, os 3 atacantes do Bahia, acabaram conseguindo se destacar. Tarde de decisão paulista no torneio Rio-São Paulo, no Morumbi, deu Corinthians 3 a 2 para cima do São Paulo. Nós vamos até o Morumbi para ouvir, a partir de agora, os principais personagens do clássico, começando com o Marcelo Bianconi, que já está aí no seu telão. Olá, Marcelo. Oi, Milton, nós tivemos uma vitória e tivemos também um empate aqui. Nunca é demais lembrarmos, né, que os cartões valem e muito nesse torneio Rio-São Paulo. Já visto que o São Paulo está nessa final porque eliminou o Palmeiras nos cartões. Hoje nós tivemos aqui 2 a 2 nos cartões. O Corinthians tem a vantagem, fez 3 a 2 no futebol, né, com a bola rolando, 3 a 2 para cima do São Paulo. E nos cartões 2 a 2 pode ser até um fator aí determinante para a próxima partida. Quem diria, hein, Milton? Mas nós estamos aqui do lado alegre do Morumbi, que é o lado vitorioso, o lado do Corinthians. E daqui a pouco nós vamos trazer aí os principais personagens aqui do Corinthians para entrevista aqui. Por enquanto nós vamos lá no São Paulo. O André Plihal já está posicionado lá também e vai falar com alguns personagens. Ok, André? Muito obrigado, Marcelo. Estamos na sala de entrevista coletiva do São Paulo. Por enquanto, nenhum jogador, nem o técnico Nelson Batista. Mais do que nunca, a torcida do São Paulo está preocupada com seus jogadores que estão machucados. Vamos ouvir aqui rapidamente o médico do São Paulo, o doutor José Sanches. Esse teste que você se refere é uma avaliação que nós fizemos no campo e realmente ele fez os movimentos, até com alguma desenvoltura, mas não tem uma liberação toda, ele tinha algum tipo de restrição. E um jogo desse o atleta tem que estar 100%, senão você corre o risco de perder o atleta com 5 minutos de jogo. Então ele realmente deve ficar em condições bem próximas do ideal para domingo. Mais direto, impossível. Quais são as chances de Kaká e França jogarem a segunda partida da final? Olha, eu não gosto de fazer muito previsão, eu acho que medicina... Mas você está otimista? Medicina não é previsível, eu diria que eu estou extremamente otimista. Com o Kaká eu diria que eu não tenho quase nenhuma dúvida, mas torno a dizer até para os São Paulinos que a gente às vezes erra quando você quer predizer o futuro, né? Mas pela evolução clínica, pelo aspecto clínico que a gente avaliou, eu estou bastante otimista que o Kaká não tem problema. E o França, se ele tolerar esse início da semana, a avaliação que for feita, tudo, eu diria que a chance dele participar é muito grande, até porque ele está extremamente motivado para participar desse jogo, quer participar desse jogo.
Ele é o que mais nos cobra disso, entendeu? E nós estamos fazendo o possível para deixá-lo em condições de jogar domingo. Muito obrigado, doutor José Sanches. Pelo menos aí, Milton, duas boas notícias para o torcedor do São Paulo. Vamos para Curitiba agora com o Rubens Pozzi. André Plihá, o Atlético Paranaense já tem um atacante na seleção brasileira, que é o Dagoberto, que está no torneio de Toulon, jogando pela seleção brasileira sub-21. E aqui ao meu lado o Kleberson, que amanhã tem muita esperança e muita chance de estar na lista do Filipão, né? Realmente, estou numa expectativa muito grande, estou numa esperança também enorme também de poder fazer parte desse grupo da seleção. Acho que o trabalho que eu fiz foi bem feito, acho que eu procurei aproveitar as oportunidades realmente que eu tive. E agora é só esperar, só ficar na expectativa mesmo, para que se tiver a oportunidade de estar lá, que eu possa representar legal o futebol. Preferia estar esperando essa chamada aí, essa convocação com a vitória hoje, né? Com certeza, seria o ideal, seria com a vitória, mas infelizmente a vitória não veio, mas nós não podemos deixar ela bater, temos outro jogo lá, decisivo lá em Minas, então temos que encarar outro jogo com mais seriedade, procurar fazer o resultado e ter o resultado positivo pra gente. Vencer por 2 gols de diferença no Mineirão é complicado? Olha, é complicado, mas não é impossível. Acho que se a equipe trabalhar realmente, tiver os pés no chão, as oportunidades que tivemos, fizemos o gol e soubermos defender, com certeza vai ser muito importante pra gente. Tá certo, muito obrigado ao Kleberson. Milton Leite. Queria só ouvir antes o Antero falar a respeito dessa questão que os São Paulinos agora levantam e que, é claro, passa a ser importante para o segundo jogo. Kaká fez muita falta hoje, quer dizer, o França já não estava há 10 dias aí no time, mas o Kaká fez muita falta. Você acha que esses dois podem ser o diferencial para o São Paulo domingo que vem? Podem, agora tem de ver qual é a condição e que eles vão mostrar quando retornarem. O Kaká é um jogador muito jovem, mas está tendo um amadurecimento rápido, isso é interessante, e parece que não está sentindo tanto assim, parece que tem cabeça e tomara que tenha mesmo, que siga esse caminho que terá um futuro muito bom. Agora, o Kaká hoje mostrou que faz falta, claro, né? Um jogador bom num time faz sempre falta. E num time como o São Paulo, que se ressente de outros jogadores que decidam partidas, né? O São Paulo que em época recente teve vários jogadores, né? Na defesa, no meio do campo, no ataque, que poderiam definir um jogo, dessa vez, nessa pobreza, digamos assim, acabou sentindo falta do Kaká. Porque é um jogador que preocupa a defesa adversária, ele abre espaços, ele lança, ele também conclui. Então, quer dizer, um jogador como esse, naturalmente, seria sentida a ausência dele. No caso do São Paulo, mais ainda. Quero lembrar que a preocupação também é da comissão técnica da seleção brasileira. O médico do São Paulo, inclusive, que nós ouvimos aí conversar com o André Plihá, foi consultado pelo doutor José Luiz Runco, que é o médico da seleção brasileira, ontem, a respeito do estado de saúde dos atletas do São Paulo. O São Paulo tem 4 selecionáveis aí, né? O Rogério, o Belletti, o Kaká e o França. O França correndo meio por fora aí, já não tem muita chance. Mas, enfim, Rogério Ceni e Kaká eram considerados nomes certos. O Kaká vinha brigando por uma última vaga e essa sua contusão pode preocupar. Por isso que o médico da seleção ligou para o médico de São Paulo para saber como é que estava o Kaká e tal. Porque amanhã tem convocação que nós vamos mostrar ao vivo, inclusive. Antes dos vestiários abrirem, a gente começar com aquele agito geral aqui, vamos então conferir Atlético Paranaense e Cruzeiro. Primeiro jogo da decisão da Copa Sul Minas na Arena da Baixada. Veja aí os melhores momentos. Na Arena da Baixada, a primeira chance é do Atlético nesta cabeçada de Rogério Correia, que vai para fora. A resposta do Cruzeiro vem nesta bicicleta de Sorin, mas o chute sai errado. Ataque do Furacão, bola de pé em pé até a conclusão de Fabiano. A bola encontra as redes, mas do lado de fora. Ainda no primeiro tempo, Vander comete esta falta em cima de Adriano e vai mais cedo para casa. O técnico Marco Aurélio, inconformado, invade o gramado e também é expulso. Fim do primeiro tempo, 0-0 na Arena da Baixada. Segundo tempo, Cocito tenta sair jogando, perde a bola e comete falta dura em Fábio Júnior. Na cobrança, Ricardinho acerta a trave esquerda do goleiro Flávio. Edilson é lançado, invade a área e é derrubado por Wellington Paulo. Pênalti e o zagueiro do Atlético é expulso pelo árbitro. Mesmo Edilson cobra e abre o placar. Cruzeiro, 1-0. Escanteio para o Atlético depois da cabeçada de Kleber. O goleiro Jefferson faz um verdadeiro milagre.
Fábio Júnior lança Edilson. O Capetinha faz o que quer e o que não quer. No caso, o gol. Ele deixa para Fábio Júnior ampliar. 2-0. O Furacão tenta diminuir. Aqui a bola passa na frente de todo mundo. No finalzinho, Ilan invade a área e é derrubado. Pênalti. Alex Mineiro vai para a cobrança. Cruzeiro 2, Atlético Paranaense 1. Em busca do empate, Ilan tenta. Mas a bola vai para a rede pelo lado de fora. Fim de jogo, Cruzeiro 2, Atlético Paranaense 1. Bom, vamos voltar para a Arena da Baixada ao vivo com o repórter Rubens Pós. Vamos lá, Pose. Milton, ouvi a coletiva do Geninho, técnico do Atlético Paranaense. No primeiro tempo eu acho que nós somos muito superiores. Nós tivemos várias e várias chances chegando no gol. No segundo tempo não, eu acho que o Atlético voltou a jogar, mas aí mais na pressão do que de maneira organizada no final do jogo. No segundo tempo eu acho que o Cruzeiro foi melhor em campo. Geninho, mas para quem saiu perdendo de 2-0 dentro de casa, conseguir marcar um gol no final, foi um gol muito importante, né, Geninho? Foi porque seria muito mais difícil você tentar reverter 2-0 jogando no Mineirão. Já a tarefa de você reverter um placar de um gol não é fácil. 2 gols seria mais difícil ainda. Então eu acho que esse gol acabou sendo importante, como seria mais importante se nós tivéssemos no lance do Ilan aproveitado e conseguido o empate. Essa vitória de 5-1 que o Atlético teve lá no Olímpico serve como lição para esse jogo de volta em Belo Horizonte? O futebol é estranho, você não pode nunca achar que as coisas estão definidas, né? Principalmente um placar onde a diferença é apenas um gol. Eu acho que da mesma maneira que o Cruzeiro conseguiu a vitória aqui, o Atlético tem capacidade para ir lá e conseguir a vitória lá. Geninho falou que no primeiro tempo o Atlético estava fazendo tudo certo, marcando e tudo mais. Ele começou o segundo tempo ainda com um jogador a mais. O que faltou ali para não manter o mesmo ritmo no segundo tempo? Faltou ter um pouco mais de respeito pelo Cruzeiro. Eu acho que o time achou que, pelo que tinha feito no primeiro tempo, 11 contra 11, com um homem a mais, poderia passar em cima do time do Cruzeiro. Esqueceu que o time do Cruzeiro é uma equipe grande, é uma equipe que mesmo com um jogador a mais pode se ajeitar. Eu inclusive comentei aqui, muita gente falava para mim, vai ser mais fácil. Eu falava às vezes não, né? E parece que eu adivinhava aquilo que ia acontecer. Eu acho que em alguns momentos nós menosprezamos a equipe do Cruzeiro, saímos de maneira desorganizada e afoito, com a bola principalmente pelo meio, né? A zaga deixou com que o ataque do Cruzeiro tivesse espaço, e você já marcar o Edilson em cima é difícil, você deixar o Edilson com espaço é fatal. Certo, muito obrigado. Agora nós vamos voltar a São Paulo, ao estádio do Morumbi, com o repórter Marcelo Bianconi. Ok, Pause, o nosso primeiro entrevistado é o Kleber, voltou à equipe. Voltou bem, Kleber? Ou voltou um pouquinho sem ritmo, para pegar o ritmo dos seus companheiros? O ritmo deles estava bem mais forte, né? Acho que treinei aí bem essa semana, mas acho que no segundo tempo aí a gente melhorou bastante. Acho que toda a equipe melhorou no sistema de marcação, sistema de motivação. Conseguimos aí construir um bom placar. Ô Kleber, o que todo mundo está comentando é o seguinte: quando o Corinthians conseguiu ter a força logo no segundo tempo, reagiu, virou, fez 3-1, poderia ter marcado mais. Por que o time deu uma parada? Foi erros mesmos normais de perder esses gols que perdeu? Eu acho que a gente fazer 3 gols aí, fez 3 gols aí no São Paulo, né? E a equipe com certeza deu uma caída, afrouxou um pouco na marcação, deixamos o São Paulo fazer mais um gol. E aí tivemos outra oportunidade de fazer o quarto, mas aí não conseguimos fazer. Mas tá tudo tranquilo, acho que a equipe tá de parabéns pelo que produziu no segundo tempo. Bom, vantagem no Rio-São Paulo e pensando na Copa do Brasil. Agora sim tem que pensar no Brasiliense, né? Já passou uma primeira etapa que foi o São Paulo, né? É verdade, né? Agora descansar aí pro jogo do Brasiliense para que a gente possa também construir uma grande vantagem aqui no Morumbi. Tá legal. Tá aí palavras do Kleber, nós voltamos lá pro Paraná, em Curitiba, com você, Rubens Pós. Bianconi, vamos ouvir agora a coletiva do técnico Marco Aurélio do Cruzeiro. Marco Aurélio que foi expulso hoje. Chamou muito o Atlético Paranaense para essa partida, quer dizer, pro ataque, para a pressão sobre o Cruzeiro? Não, eu acho que você deveria prestar atenção que o menino saiu machucado, o Jussier saiu com problema no joelho e nós tivemos que fazer uma alteração e nós estávamos com um resultado favorável
e com uma marcação forte no meio, nós poderíamos aproveitar ainda mais um momento de intranquilidade do Atlético, nos proporcionando o contra-ataque, fechando mais o meio de campo, colocando um jogador mais veloz ainda na frente, que era o Lúcio. No lance da sua expulsão no final do primeiro tempo, você achou que o jogo já tinha encerrado o primeiro tempo, foi isso? Não, o que eu fiz é o seguinte, ele, no meu entender, ele se equivocou. O Wander saiu correndo com o Adriano, os dois trombaram, não houve nem falta, no meu entender, houve falta. Porque trombaram, bateu perna com perna, caíram os dois. E ele foi infeliz, ele expulsou o Wander. Eu entrei e falei, pô, seu Paulo, os dois correram, se chocaram, não era motivo para cartão. E ele pegou e falou, está expulso também. Eu saí, não falei mais nada, saí. Qual que é a forma que o Cruzeiro vai utilizar para jogar com essa vantagem na partida de volta lá em Belo Horizonte, Marco? Vamos esperar, nós temos uma semana a mais para poder saber. Voltamos agora ao estádio do Morumbi, em São Paulo, com Marcelo Bianconi. Ok, Pause, aqui já está falando o técnico Carlos Alberto Parreira, vitorioso 3-2 hoje em cima do São Paulo. Fiquei satisfeito com o segundo tempo. O time mostrou que tem poder de reação, que a hora que ele se compromete a jogar futebol com vontade, ele consegue jogar e fazer um bom resultado como fez hoje. Agora, muita gente, Parreira, cobra as idas de Rogério e Kleber para a seleção brasileira. Você acha que eles mereceriam estar na lista que vão para a Copa do Mundo, jogadores, amanhã? Sem dúvida, se você hoje pegar os 4 melhores laterais direitos do Brasil e esquerdo, com certeza o Kleber e o Rogério estarão nessa lista. Agora, cabe ao treinador decidir os dois que ele quer levar. Parreira, cabeça voltada agora para o Brasiliense, agora sim? Mas não tem outra alternativa. Quarta-feira é o primeiro jogo de 2 decisões contra o Brasiliense. A primeira em casa e a segunda lá. Então agora as atenções todas voltadas para o Brasiliense. Peraí, ele tá indo para lá, ele já está indo embora, já ele deve estar com pressa, o pessoal está com uma mala ali esperando ele. Vamos voltar aos estúdios com Milton Leite. Tá com a mala e foi embora, não quis nem sair. E uns malas ao lado ali, Parreira certamente com pressa, provavelmente querendo aproveitar talvez a noite de domingo ainda no Rio de Janeiro. Até porque o Corinthians está num ritmo meio alucinante aí, não está tendo muita folga, né, para poder cumprir os seus compromissos nessas decisões. Paulo, antes da gente voltar a falar de Corinthians e São Paulo, falar um pouquinho mais desse Atlético e Cruzeiro, porque nós já vimos aí os melhores momentos, a vitória do Cruzeiro fora de casa, o Cruzeiro que pode ser bi, né, está na sua terceira final seguida de Sul-Minas e pode ser bicampeão da Sul-Minas e impõe, com muito respeito, uma vitória dentro da casa do adversário, onde se costuma dizer que lá o Atlético é imbatível. Pois é. E é curiosa a situação do ataque do Atlético Paranaense. Outra vez falando sobre o Geninho, que esteve aqui na semana passada e dizia, o Adalto hoje é o titular. O Adalto sofreu uma cirurgia de apêndice. O Dagoberto, que é menino da seleção sub-20, é o reserva. O Dagoberto não pode jogar porque foi convocado, estava lá na Arena da Baixada, conversou com o Rubens Pós, mas não podia jogar. O reserva, o que foi a opção hoje do Geninho, é o Kleber. E o Kleber quem era no ano passado? O grande atacante do Atlético Paranaense. O jogador que resolvia os jogos, que decidia partidas. E hoje é a terceira opção. E quando saiu de campo o Kleber para a entrada do Willan, foi aí que o Atlético conseguiu mudar um pouco o jogo. O Willan fez o gol, quase fez o gol de empate e mudou um pouco a história do jogo. Então é curiosa essa história. O Kleber no ano passado foi o vice-artilheiro do Brasil, só perdeu para o Sérgio Alves na época do Ceará, hoje no Bahia, e hoje é praticamente a quinta opção do ataque do Atlético, levando em conta que tem ainda o Alex Mineiro, que é o titular absoluto, dono da camisa 9. Então é curiosa essa situação, pelo mau desempenho do seu ataque, por não ter sabido também aproveitar as costas do Sorin, até os 20 minutos de jogo mais ou menos. O Kleberson caiu muito por ali, o Alessandro caiu muito por ali, aproveitando que o Sorin se mandava, e o Atlético criou muitas situações de jogo naquele setor. Depois, o Cruzeiro organizou aquele setor, o Fernando caiu mais pelo lado esquerdo, protegeu um pouco mais a defesa, e o Cruzeiro começou a mandar no jogo. Tinha um homem a mais no segundo tempo, o Atlético Paranaense, e nem assim conseguiu aproveitar. Vamos voltar para o Morumbi, o Marcelo Bianconi já falou do lado do Corinthians, agora nós vamos para o lado do São Paulo. André Plihal já está a postos. Vamos lá, André. Muito bem, Milton. Vamos ouvir aqui o meia Adriano do São Paulo. Eu realmente, na hora, eu tinha treinado os pênaltis no canto que eu bati e eu tinha confiança. Eu achei que o Dida ia para aquele canto, mas eu tinha que bater o pênalti forte. E eu escolhi o lado que eu bati o pênalti e peguei firme. Passou a bola, passou debaixo do Dida, quase que ele pegou. Mas eu acho que a confiança e saber da responsabilidade que eu chamei ali foi importante tanto para mim como para o time.
É muito difícil jogar contra uma defesa tão frágil, com uma defesa tão frágil. Você está dizendo... A do São Paulo. Sobre a nossa defesa, né? Olha, nós não vemos dessa forma, né? Eu não vejo que nossa defesa é uma defesa, como você acabou falando, de uma defesa tão frágil. É uma defesa que pode melhorar? Pode, com certeza pode melhorar. E nós estamos juntos. Acho que a culpa não é só da defesa que toma os gols. A culpa também é do meio-campo, também é do ataque, também somos todos nós. Nós não temos que colocar a culpa em A ou B. Agora, se nosso ataque faz os gols e a nossa defesa acaba tomando os gols, nós temos que conversar e procurar corrigir. Temos a semana para corrigir, para no próximo domingo a gente conseguir a vitória e conseguir o título. Mas hoje foram lances bem isolados, né? Não foi aquele lance, talvez no terceiro gol, a exceção do terceiro gol, não foram aqueles lances de contra-ataque, enfim, que alguém no meio campo não marcou. Hoje foram lances bem isolados. Olha, teve alguns lances realmente, né? Nós não podemos esconder. Agora, o que eu falei, né? Se for toda a defesa tem também. O Corinthians já teve momentos que a defesa também falhou. O Palmeiras, né? O Santos, o time grande também tem. Não é só o São Paulo que tem uma defesa que algumas vezes joga pra caramba, fazem tudo dentro da partida. E tem alguns momentos também que erram. Então... hoje aconteceu alguns lances, temos que corrigir. Acho que a responsabilidade não é só do Hermes e do Jean, os dois que estavam ali na defesa, como os nossos laterais. Todos nós temos que assumir. Quando ganham todos, quando perdem todos. Como eu falei, a semana vai ser importante para nós corrigirmos os erros, para chegar no domingo não ter mais esses erros. Uma última pergunta, hoje você teve um lance parecido com aquele do primeiro jogo semifinal contra o Corinthians. O França perdeu o pênalti, você no rebote perdeu o gol. Hoje, num lance que começou pela direita, você recebeu, Dida fez uma grande defesa e na volta você perdeu. Pela tua característica, você pega muito bem na bola, você não é de perder esse tipo de gol. Tem alguma explicação para isso? Olha, o Belete chegou no fundo e cruzou, tocou para mim para trás. Eu dominei e bati. O Dida estava bem próximo de mim e conseguiu fazer a defesa. A bola subiu. E quando a bola veio, o Dida estava próximo novamente e tinha um zagueiro também chegando. E eu peguei de esquerda. Eu tentei fazer o gol, não peguei muito bem na bola, a bola acabou indo por cima do gol. Isso faz parte de todos nós, erramos, ninguém quer errar ali dentro. Queria ter feito o gol para ter dado um resultado melhor para o São Paulo. Muito obrigado, Adriano, jogador do São Paulo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui do vestiário do São Paulo, da sala de entrevista coletiva do São Paulo, mas agora vamos para Curitiba com Rubens Pozzi. Plihal, o Cruzeiro agora pode até perder por um gol de diferença na segunda partida, lá no Mineirão, em Belo Horizonte, que ainda assim fica com o bicampeonato dessa Copa Sul-Minas. Ao meu lado, meio-campo Fernando Miguel. Até perder por até 1-0 é bom, tranquiliza, ou vendo o Atlético do jeito que jogou hoje aqui não é muita coisa? Não, é importante, eu acho que ter essa diferença de gols, poder até perder, mas a gente tem que estar ciente de que não tem nada a ganho ainda. A equipe do Atlético é uma equipe de qualidade, a gente tem que manter os pés no chão para que não possa ser surpreendido lá em Belo Horizonte. Agora, esse jogo em Belo Horizonte, vai precisar da torcida, vai ter que ter um Mineirão lotado, já que a pressão hoje aqui contou bastante também? Sempre importante, né? Num domingo, Dia das Mães, eu tenho certeza que a torcida do Cruzeiro vai comparecer em peso, vai nos apoiar. E nós, dentro de campo, vamos procurar fazer com que eles saiam com o título lá do estádio. Tá certo, muito obrigado ao Fernando Miguel. Agora nós voltamos ao Morumbi com o André Plihal. Muito bem, Pozzi. Aqui do meu lado, o lateral direito, Belete. Belete, São Paulo fez um primeiro tempo bom, mereceu vencer o Corinthians por 1-0 no primeiro tempo e, de repente, no segundo tempo, começa muito mal, leva 3 gols. Muita gente imaginou que o São Paulo pudesse ser goleado. Por que o time voltou tão mal? Pois é difícil achar uma explicação para isso, né? Conseguimos fazer uma marcação excelente, que há muito tempo não acontecia. O Corinthians não criou nada no primeiro tempo. Mas, sei lá, o Parreira deve ter mudado alguma coisa, deve ter motivado mais a equipe do Corinthians, que voltou de uma forma bem diferente, se movimentando bem mais do que normal, e fizeram por merecer também. Não adianta achar que o Corinthians não fez nada demais para chegar aos 3 gols. Eles correram mais do que a gente, e mesmo assim a gente continuou atacando, provando que a gente tem um bom poder de reação, né? Fizemos o segundo gol, tivemos no finalzinho, em 2 oportunidades, a chance de empatar. Achar desculpa pelo que aconteceu, acho que não vale a pena fazer isso. E sim,
dar méritos ao Corinthians e treinar durante a semana para que isso não aconteça de novo. É aceitável levar 3 gols numa decisão? Não, não é aceitável. Todo mundo sabe disso. Mas também não adianta achar um ou outro culpado pelo que aconteceu. Se quando ganha, ganha todo o time, e quando perde, perde o time inteiro. Você está convocado amanhã? O Felipão está lá em Porto Alegre. Essa pergunta é melhor se fazer para ele. Marcou gol em final, jogou bem na quarta-feira. Você acha que está dentro? Não, mas... O que você está sentindo? A minha obrigação é essa. É um jogo decisivo, eu tenho que chamar a responsabilidade, jogar bem, atacar, defender. Fazer o gol que saiu um pouco do meu normal, que é uma jogada que o Gustavo cruzou e eu fiz o gol. Isso é difícil acontecer numa partida, mas não foi nada mais do que minha obrigação. O Pozzi está lá em Curitiba. Uma última pergunta. Quem é que bate pênalti no São Paulo? A gente ouviu falar que você seria o batedor oficial e o Adriano bateu durante o jogo. Por quê? Não, nos 3 primeiros passes que eu fiz no jogo, eu não fui feliz. Aí eu iria bater o pênalti, o Adriano falou para mim que queria bater porque ele estava confiante. E nessa hora você tem que ser coerente, tem que pensar no grupo. Se ele está com essa confiança toda, tem que ser poeté, porque todo mundo sabe que ele bate muito bem na bola. Legal, muito obrigado, Belletti, que tem grandes chances de ser chamado amanhã pelo técnico Luiz Felipe Scolari para a Copa do Mundo. Vamos para Curitiba agora com o Rubens Pozzi. Plihal, eu estou aqui ao lado do Reginaldo Vital, meio-campo da equipe do Atlético Paranaense. Vital, tem alguma explicação aí? Vocês já encontraram alguma para essa diferença do Atlético do primeiro tempo para o Atlético do segundo tempo? Eu acho que em alguns momentos faltou atenção, né? Principalmente no contra-ataque nós levamos, que o Edilson saiu de mano a mano, a equipe errou. Mas agora é sentar, né, e conversar os erros que tivemos nessa partida, para não acontecer, né, na partida de volta frente à equipe do Cruzeiro lá no Mineirão. É um campo grande, e nós temos totais condições de ir lá e fazer o mesmo resultado que eles fizeram aqui. Agora vocês vão precisar fazer gols e não tomar para chegar ao título. Hoje o Atlético teve várias chances e não conseguiu. O Edilson teve 2, fez um gol e deu outro para o Fábio Júnior. Repensar isso aí em marcação, em aproveitamento de ataque. Com certeza, né? Uma equipe que você não pode errar, né? Em nenhum momento, uma equipe como a equipe do Cruzeiro, com grandes jogadores velozes, e hoje nós vacilamos em algum momento. Mas agora é acertar, né? Temos o potencial de ir lá e reverter esse placar, né? Mas a equipe do Cruzeiro é uma equipe que também pode fazer gol, mas a equipe do Atlético Paranaense já provou para todo o Brasil que tem potencial para ir fora daqui e conseguir vitórias, né? Como nós conseguimos contra o Grêmio, contra o América Mineiro. Tá certo que temos que respeitar a equipe do Cruzeiro, é uma grande equipe, mas não é impossível ir lá e conseguir uma vitória. O Atlético perdeu uma grande chance hoje de inverter a vantagem, de chegar em Belo Horizonte com uma situação um pouco melhor. A gente fica um pouco triste pela torcida, né? A torcida do Atlético hoje foi de fundamental importância, apoiou o time os 90 minutos, mas não conseguimos dar a vitória para ela. Agora é ir lá, né, e tentar trazer aí o título para essa torcida maravilhosa. Tá certo, muito obrigado ao Reginaldo Vital. Voltamos agora ao Morumbi, só que agora com o Marcelo Bianconi. O jogador mais procurado do Corinthians é o Gil, ele está aqui através da Rádio Bandeirantes ouvindo o gol dele. Afinal de contas, o Gil desencantou após 14 jogos sem marcar gols. Aliás, marcou um golaço. Lembra daquele chamado drible da vaca? O Emerson deve estar procurando ele até agora. Ele deu o drible da vaca, entrou e marcou um golaço. Ele está ouvindo nesse momento aqui o gol dele através da Rádio Bandeirantes. Antes, o Gil vai ouvir esse gol aqui. Vamos com o Maldonado lá com o Plihal. Muito bem, vamos ouvir aqui o volante Maldonado do São Paulo. Maldonado, 4º jogo com o Corinthians no ano e pela 3ª vez o São Paulo perde. O Corinthians é muito melhor do que o São Paulo? Eu acho que o Corinthians tem bons jogadores, né? Todo mundo sabe que é uma equipe bastante ordenada. E hoje demonstrou que apesar de estar em desvantagem, eles lograram um marcador de 3-2, que foi, eu acho que, para nós, eu acho que a gente tinha que ter mais qualidade, tinha que manter um ritmo de jogo, isso que a gente não conseguiu, e o Corinthians acabou ficando com o 3-2, que acho que vai ser muito bom para eles agora na Copa do Brasil. A defesa do São Paulo, o miolo de zaga, depende demais de vocês da marcação? Quer dizer, se a bola chegar no mano a mano, eles vão perder sempre? Essa é a impressão que vocês têm?
É complicado porque eles às vezes ficam com 3 jogadores na frente, a gente fica às vezes mão a mão lá atrás, então é complicado você fazer uma marcação. E a gente tenta fazer uma marcação no meio de campo, tudo, mas também a movimentação que eles têm é muito boa. Então a gente tenta marcar os jogadores mais importantes dele, mas eu acho que São Paulo perdeu o primeiro tempo. Foi muito bom o que a gente fez, marcação, tudo. Segundo tempo, a gente parece que nunca tivesse jogado junto, nunca tivesse passado em algum campeonato. Não sei. Eu acho que carece muito. Às vezes o nosso time perde muita experiência. Então fica complicado por você poder ir para cima do Corinthians ou tentar alguma jogada. Muito obrigado, Maldonado. Volante chileno da equipe do São Paulo. Vamos para o vestiário do Corinthians, com um jogador que não marcava gol há muito tempo, não é isso, Bianconi? Isso mesmo, como dissemos aí, 14 jogos sem marcar gol. E que forma que você desencantou hoje, hein, Gil? Graças a Deus, né? Um gol bonito, um gol aí no meu modo de ver. Eu acho que o mais importante da minha carreira, por ser na final, por ser no momento que eu vivi aí há 14 jogos sem marcar, fazendo aí o 100º jogo pelo Corinthians. Então, eu acho que tudo isso atribuiu para que esse gol ficasse marcado aí na minha memória, vai ficar marcado. Mas o importante também foi a vitória do Corinthians, aí a vantagem para o próximo jogo. Então, hoje, né, pelo menos por hoje, papel cumprido aí, vamos embora felizes e pensar agora no Brasiliense aí, esse jogo aí com certeza vai influenciar para o próximo jogo, é uma confiança maior, a nossa equipe vem aí de vitória e vamos ter o pé no chão, sabe, respeitando a equipe de São Paulo e no próximo jogo vir com tudo para vencer e conquistar o título. Essa história de não marcar gols estava te incomodando, você vibrou, acho que foi o dia que você mais vibrou na sua vida também, né? Com certeza, incomodou muito, nunca fiquei tanto tempo sem marcar gols, desde a minha carreira de amador e de profissional, mas graças a Deus chegou aí em boa hora, um momento em que eu precisava até do gol para tirar essa ansiedade, né, que às vezes atrapalha um pouco dentro de campo, e ajudar também o Corinthians aí, meus companheiros, todo mundo aí se ajudando, isso que foi importante para mais uma vitória nossa. Vamos ver se a gente agora tem esse mesmo empenho nesse próximo jogo contra o Brasiliense. Tá legal, obrigado então, Gil. Gil vai sair rapidinho aqui, lembrando que os 3 atacantes do Corinthians marcaram, né? O David, o Leandro e também o Gil. Uma coisa rara, fazia tempo que não isso acontecia, porque vários jogadores marcam gols e dessa vez os 3 marcaram. Mas vamos rapidinho lá para Curitiba com você, Rubens Pozzi. Valeu, Bianconi. Antes de encerrar nossa participação aqui de Curitiba, da Arena da Baixada, já que o saguão está vazio, o Cruzeiro tem um voo às 7h30 da noite, retorna a Belo Horizonte. Os jogadores do Atlético Paranaense já foram embora, restou o Geninho, que ainda está dando explicações por essa derrota aqui, jogando em casa. Mas retificar uma informação, a vantagem que o Cruzeiro tinha nessa Copa Sul-Minas era jogar a segunda partida em casa, decidir a vaga na segunda partida no Mineirão. Eu falei aqui que se perdesse, mesmo perdendo por um gol de diferença, o Cruzeiro garantiria o título, o bicampeonato da Copa Sul-Minas. Mas isso não. Perdendo por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Se empatar o jogo lá, é do Cruzeiro. Se o Cruzeiro vencer, é bicampeão. O Atlético só consegue o título se vencer o Cruzeiro por 2 ou mais gols de diferença. Na próxima partida, o técnico Geninho do Atlético Paranaense não vai poder contar com o Fábio Luiz, que é volante, e com o Fabiano, que é lateral esquerdo. Os dois receberam hoje o 3º cartão amarelo, além do Wellington Paulo, que foi expulso no pênalti que fez no Edilson. Já o técnico Marco Aurélio, que foi expulso, não vai estar no banco lá no Mineirão, e também não vai ter o Vander, que também foi expulso, e também o Maicon, que é lateral direito, e o meia Ricardinho, uma grande baixa para o time do técnico Marco Aurélio na segunda e decisiva partida contra o Atlético Paranaense lá no Mineirão, partida que vai valer o título da Copa Sul-Minas. Lembrando que nenhum paranaense, nenhum gaúcho, nenhum catarinense ganhou essa Copa Sul-Minas. Nas 2 edições anteriores, a primeira quem venceu foi o América Mineiro e na segunda foi o Cruzeiro. Na Copa Sul, que foi a primeira que teve, o Grêmio acabou campeão e agora o Atlético tenta acabar com essa hegemonia dos mineiros que hoje falavam aqui que é a Copa Só Minas. Milton Leite. Legal, Rubens, muito obrigado. Tá aí, portanto, essa informação sobre o regulamento, né? E é tanto regulamento diferente no Brasil que a cabecinha da gente fica meio confusa mesmo, né? Porque em São Paulo vale uma coisa, no Rio São Paulo, que é essa coisa dos cartões, vale mais do que a campanha da primeira fase. Na Sul-Minas, embora o Cruzeiro tenha feito ao longo do campeonato uma campanha muito superior a todo mundo, ele não levou vantagem nenhuma,
tanto que teve que decidir com o Atlético depois de 2 empates nos pênaltis, e pode ir para os pênaltis se ele perder o jogo por uma diferença de 1 gol, né? O Atlético só ganha a Copa Sul-Minas no tempo normal se vencer por mais de 2 gols ou mais de diferença durante o tempo normal. Quer dizer, o Cruzeiro joga em casa, pode até empatar para ser o campeão. Quero só responder aqui ao José Valdir Batista Araújo, que é de Bezerros, lá no interior de Pernambuco. Cadê o Zé Trajano? Oxalá ele não esteja doente. Não, o Zé Trajano não está doente, devemos uma folga para ele hoje, porque afinal de contas amanhã vai ser uma segunda-feira cheia, né? Porque nós vamos ter convocação de seleção brasileira. Os comentaristas vão estar aqui de plantão para avaliar a lista do Luiz Felipe. Depois tem à noite o Linha de Passe, que amanhã vai ser um pouco maior, com quase 2 horas de duração. Então, resolvemos poupar o Zé Trajano no final do campeonato. Estamos guardando ele para os grandes momentos aí. Não guardamos o Zé Trajano para segunda-feira. Não pode. Quero só dar uma notícia aqui antes de vocês analisarem o que quiserem e até divulgarem e-mails aí. Nós tivemos um episódio triste hoje no Morumbi. Já tinha acontecido semana passada no Mineirão, quando tinha caído o torcedor da arquibancada, tinha caído um do Atlético, um do Cruzeiro e tal. Hoje caiu um São Paulino da arquibancada do Morumbi, segundo as informações, uma queda de mais de 15 metros de altura. O cidadão estava, inclusive, sem documentos na hora, foi identificado apenas como Ronaldo. Ele foi internado e os médicos do próprio São Paulo atenderam e depois ele foi levado para um hospital. E há uma informação de que pode ser uma contusão muito grave, ele pode ter tido uma lesão na coluna cervical, além do traumatismo craniano. Portanto, apesar de ele ter saído do estádio consciente, mas parece que é uma situação um pouco mais grave. O Bianconi tem informação sobre isso, é isso? Vamos lá, Bianconi. Milton, é Ronaldo Gomes de Souza, tem 22 anos, ele quebrou uma costela, a costela perfurou o pulmão, ele foi em estado grave aqui para um pronto-socorro aqui próximo do Morumbi e esses dados foram passados para a gente pela Polícia Militar. Bom, Milton, para encerrar nossa participação, o Gil foi mesmo o último jogador a deixar o vestiário do Corinthians. Eu queria mostrar uma curiosidade, sempre a gente traz uma curiosidadezinha aí para o pessoal. Não sei se vocês aí já conhecem o vestiário 2 aqui do Morumbi, onde o Corinthians ficou hoje, se aprontou para pegar o São Paulo. Esse aqui é o vestiário 2, ó. Aqui os jogadores chegam, recebem a preleção do técnico por aqui, as cadeiras para eles sentarem. Quando eles chegam, já está tudo certinho aqui, as chuteiras, as camisas, o calção. Vamos dar mais uma passeadinha rápida aqui, ó, só para que o pessoal tenha uma ideia. Tudo vazio aqui, a maca, né, para alguma massagem, alguma coisa assim. Chuveiro, todo mundo já passou por aqui. E esse aí é o vestiário 2 aqui do Morumbi, ok, Milton? O Corinthians volta a jogar aqui mesmo no Morumbi na quarta-feira contra o Brasiliense. E a equipe deve ser exatamente essa que começou o jogo contra o São Paulo. Uma formação que, aliás, o torcedor corintiano, que bom, parece que estamos voltando nos velhos tempos, né? O torcedor corintiano conhece uma escalação de ponta a ponta, do goleiro ao último atacante lá na frente. Então, essa é a formação do Corinthians para enfrentar o Brasiliense na primeira partida da final da Copa do Brasil. Ok, Milton? Um abraço para você e para todos aí em nossos estúdios. Um abraço, Milton. Obrigado, Marcelo Bianconi, mostrando os bastidores, né, do clássico, mostrando inclusive os vestiários lá. Não, o vestiário tá limpinho, bonitinho, mas parece mais uma enfermaria. Sabe o que é? Não, é que é o seguinte, parece aqueles vestiários que a gente tem quando vai jogar bola aí, nesses campos que tem, que a gente tem, essas quadras de aluguel, né? É que a gente fica comparando com alguns vestiários que a gente vê, sempre aquela história, né? Na Alemanha, né? Ontem tem festa em vestiário, na Itália. Agora com esses japoneses e coreanos, nesses estádios para a Copa, dá uma vergonha. Antero, você quer destacar assinantes? Quer fazer algum comentário sobre algo que você tenha visto ou ouvido? Bom, nós falamos aqui, resumindo um pouquinho, Coritiba e São Paulo. O Geninho falando que o time do Atlético tinha ido muito bem até, em algum momento desprezou o Cruzeiro, e pode ter sido isso realmente. Nós vimos nos melhores momentos que o Atlético teve oportunidades também de empatar até, de vencer a partida. As 2 jogadas do Edilson que resultaram em gols foram belíssimas. No segundo, então, ele foi inteligente e generoso. Quer dizer, inteligente por atrair a marcação, habilidoso e não foi fominha. Ele poderia ter chutado, mas viu que a defesa estava toda concentrada nele, acabou fazendo o passe e daí surgiu o segundo gol. Muito, realmente, bonita a jogada e os méritos do gol foram do Edilson. Tomara que ele faça isso na Copa do Mundo. Em São Paulo, nós vimos jogadores, treinadores, enfim, falando... Vamos ver mais um, então? Então vamos para a gente fechar. Vamos direto para o Morumbi, porque o André Plehal está lá, o Nelsinho Batista vai falar. Vamos lá, André. Tudo bem, Milton. Está aqui do meu lado o técnico Nelsinho Batista. Nelsinho, por que tanta diferença do time do primeiro para o time do segundo tempo? Eu acho que nós tivemos 8 minutos e que a marcação nossa no primeiro tempo foi excelente. Nós bloqueamos bem. Poderíamos ter aproveitado melhor o contra-ataque e não aproveitamos.
No segundo tempo, a equipe ela voltou meio dispersa, né, no que diz na consistência defensiva, principalmente, para explorar os contra-ataques. Nós tivemos, quando roubávamos essa bola, não tinha saída com qualidade, errávamos passe logo em seguida. Isso fez, dentro da movimentação do Corinthians, em 8 minutos, nós perdemos 2-1. Você admite que os zagueiros do São Paulo estão vivendo uma fase ruim, Nelsinho? Não, eu não posso culpar só os zagueiros. Eu acho que é um sistema defensivo, né, que precisa, dentro de uma movimentação, ter uma coordenação como nós tivemos no primeiro tempo. Nelson, como trabalhar esse time depois de mais essa derrota e da maneira que foi? Você já colocava que 8 minutos do segundo tempo o Corinthians já virava a partida. Como que você já sentiu a reação do time no vestiário para ter uma semana de trabalho e reverter um quadro como esse? Olha, eu acho que essa semana de trabalho vai ser boa para reverter essa situação. Acho que é importante, nós vamos trabalhar, vamos conversar com os jogadores e para que no domingo a gente possa estar melhor. Assim, coincidência ou não, em 98, na final do Campeonato Paulista, você era o técnico do São Paulo também. O São Paulo perdeu o primeiro jogo por 2-1 e teve a possibilidade de escalar 2 jogadores. Você tomou a decisão de última hora, que acabaram sendo fundamentais para a conquista do título para o São Paulo, o Carlos Miguel e o Rai. Agora você pode ter a chance de escalar o Kaká, mais provavelmente, e também tem a chance do França. Tá lembrando muito, isso te agrada? Bom, primeiro a gente tem que receber um sinal verde do departamento médico, né? O Kaká, eu acredito que terá condições, porque talvez mais 2 ou 3 dias ele já possa fazer um treinamento. E o França ainda depende de um exame que vai ser feito essa segunda-feira ou terça-feira, o mais tardar, para saber realmente a sua contusão, como é que está. Então aí sim nós poderemos saber se vamos contar ou não. Agora, Nelsinho, por que da dificuldade do time na marcação no segundo tempo, depois da virada? A impressão que ficava que o São Paulo até esquecia que um segundo jogo aconteceria, partiu com tudo para cima, de repente, para tentar o empate, levou o terceiro, poderia ter levado o quarto, a situação ficaria ainda pior. Faltou esse controle em campo, alguém para chamar a responsabilidade, tocar a bola, mesmo com 2-1, tentar colocar o São Paulo novamente aos poucos na partida? Não, eu acho que era um jogo onde o São Paulo, se expondo, ele criou as oportunidades. Então é um jogo de 2 times grandes que você tem que sair atrás, você coordenado, é lógico, teve momentos que nós deixamos muito exposto, mas teve em todos os momentos também a equipe foi uma equipe perigosa. Então eu acho que é jogar e procurar tirar essa diferença dentro de um jogo e não esperar o outro, né? Uma resposta direta, Nelsinho. Você se despede do São Paulo domingo com o título? Sem o título ou com o título, sim. Tá legal. Tá aí o técnico Nelsinho Batista, que já tinha anunciado na semana passada que iria deixar o São Paulo independentemente da opção da nova diretoria do clube. São Paulo volta aos treinamentos na terça-feira, às 4 da tarde, com a expectativa de poder contar no próximo fim de semana com o Kaká, esse com grandes chances, e com o França, quem sabe, é o que espera o torcedor são paulino. Nós vamos encerrando os nossos trabalhos aqui da sala de entrevista coletiva do estádio do Morumbi. Voltamos aos estúdios da ESPN Brasil no Sumaré, com você, Milton Leite. Muito obrigado ao André Plihal, Marcelo Bianconi, também ao Rubens Pós e ao Ovidio Matos, repórteres que estiveram aí acompanhando essas decisões das Copas Regionais. Vamos ver então como é que foi o clássico paulista aí na decisão do torneio Rio-São Paulo. Confira. No estádio do Morumbi, a primeira chance é do São Paulo com Gustavo Neri, mas ele manda para fora. Dil recebe passe de calcanhar. Parte em velocidade, mas é derrubado por Fábio Luciano, pênalti. Adriano cobra e faz São Paulo 1-0. O Corinthians responde com David. Ele chuta, fácil para o goleiro Rogério Ceni. Mais São Paulo no ataque. Dil cruza da direita, Fábio Luciano desvia e Rogério completa para fora. Mais uma vez Dil pela direita. O cruzamento encontra a cabeça de Fábio Luciano. No rebote, Adriano chuta, mas a jogada é anulada. Escanteio para o Corinthians. Na cabeçada de Fábio Luciano, a bola vai para fora, assustando a meta tricolor. Mais timão no ataque, Ricardinho. Toca para Gil. Ele delete dividem. O atacante vai ao chão, mas a falta não é marcada. O São Paulo responde. Bola de pé em pé.
Adriano arrisca, a bola desvia e vai pela linha de fundo. O empate corintiano nasce nesta bela jogada individual. Ricardinho se livra de 2 na marcação, passa para Rogério, esse para David, que toca 1-1 no Morumbi. Minutos depois, Ricardinho dá passe fantástico para Gil. Ele chuta em cima do goleiro Rogério Ceni. Chance para o São Paulo, cruzamento. Adriano recebe livre e chuta em cima de Dida. No rebote, o meia manda para fora. O vira-vira corintiano, Rogério cobra escanteio. A bola passa por toda a defesa tricolor até encontrar os pés de Leandro. 2-1. O Corinthians queria mais. Gil faz toda a jogada. Chuta e o goleiro Rogério Ceni salva. Mais Corinthians. Vampeta toca para Gil, que dá um drible da vaca em Emerson e marca um golaço aos 20 minutos. Corinthians 3, São Paulo 1. O tricolor diminui. Souza toca para Gustavo Neri. Esse encontra Belletti, que marca o segundo gol, 3-2. Ricardinho comete falta em Júlio Batista e é advertido com cartão amarelo. Outro que recebe um amarelinho é o zagueiro Emerson, depois de cometer esta falta em Gil. O São Paulo parte em busca do empate. Júlio Batista invade a área, tenta 2 vezes, mas Dida faz a defesa. No rebote, Lúcio Flávio se livra da marcação, mas o chute sai torto. Kleber avança pela esquerda e cruza. David livre, perde o gol. O Corinthians recebe mais um cartão amarelo, desta vez Gil, por esta entrada em cima de Maldonado. Nos acréscimos, o São Paulo tenta um empate. Fábio Simplício chuta. O goleiro Dida faz defesa parcial. A bola volta com Belletti, que cai dentro da área, pedido pênalti. Edilson Pereira de Carvalho não marca nada. E aí você vê Jean, que recebe mais um cartão amarelo. 2-2 nos cartões. Fim de jogo no Morumbi. Corinthians 3, São Paulo 2. Bom, só para a gente fechar esse primeiro bloco, Paulo, Vinícius e o próprio Antero pode concluir depois os vestiários, aí, enfim, esses melhores momentos, para a gente voltar já para falar mais de futebol. Eu queria pegar aquela frase do Nelsinho sobre os zagueiros, quando o Plihal pergunta para ele se os zagueiros do São Paulo não estão num bom momento, e ele diz que não, que a culpa é do sistema defensivo. Eu concordo com essa avaliação. E eu acho, então, que a culpa é dele, Nelsinho, mais do que dos zagueiros. Os zagueiros não são bons tecnicamente. Os do Corinthians também não. No ano passado, a torcida cansou de reclamar dos zagueiros corintianos. Assim como a torcida do São Paulo reclama hoje do Emerson. Tem uma série de e-mails aqui, e-mail do Paulo Roberto Júnior, corintiano feliz com a atuação do Emerson. Será que o Emerson vai ficar bravo com o Gil se ele disser de novo que o zagueirão do São Paulo é lento? Ou como o e-mail do Claudenor de Campinas, pelo amor de Deus, mande esse zagueiro Emerson embora, porque senão ele vai encher o Morumbi de placas e não vão ser de publicidade. Se referindo ao gol do Alex, ao gol do Gil de hoje. Hoje o Gil provou mais uma vez que a defesa do São Paulo é lenta, como diz o Clemente Petroco, também de Campinas, e Francisco Nunes, Romualdo Castelã, Vitor Prates de Piracicaba, uma série de e-mails reclamando do Emerson. O Emerson não é um grande zagueiro, embora tenha sido contratado pelo São Paulo como um grande zagueiro. Ele era o zagueiro que ia resolver o problema do sistema defensivo do São Paulo e não o resolveu. Por quê? Porque o sistema todo é que está errado. Como disse o Nelsinho. Então eu volto a dizer, na minha opinião, quem tem mais culpa nessa situação é o próprio Nelsinho, que não consegue, há praticamente um ano, resolver essa deficiência tática do São Paulo.
E aí, Atero? Bom, a gente estava brincando aqui enquanto o Nelsinho dava a entrevista. Imaginou se ele falasse assim, não, eles jogaram o que sabem mesmo, que é isso daí, né? Realmente, a zaga de São Paulo não é grande coisa, não. Né? E mesmo com as modificações que foram feitas ao longo da Copa do Brasil e também do Rio-São Paulo. E, além disso, há, como o Nelsinho admitiu e o Paulo reforçou, falha no próprio sistema defensivo, na forma como o São Paulo se defende, não apenas o desempenho dos dois zagueiros, né? Agora, o gol que o David perdeu, hein? Que coisa impressionante. Né? É aquela bola, acho que ele foi com tanta confiança, tanta certeza, aquela que o cara fala assim, eu dou só um toquinho, tchum, e acabo com o jogo e acabou fazendo bobagem. Por isso, quando a bola vem, mesmo aparece a chance, tem de enfiar o pé e fazer o gol. Como, aliás, teve uma chance, o Dil, no primeiro tempo, quando o São Paulo vencia por 1-0, nós vimos, ele entrou na área, a gente percebe que não tem confiança para chutar. Tentou fazer o cruzamento e aí a jogada acabou sendo desperdiçada. Mas olha que interessante, a respeito do Gil também. O Bruno Lan, ele não diz de onde escreve, mas deve ser carioca, ele diz assim, hoje vai chover porque o Mengão venceu. Ele fala que... então, o Flamengo ganhou. Que o Gil fez um golaço e quando ele falou que a zaga de São Paulo era lenta, falaram que ele não tinha ética. Falaram quem? Jogadores? Nós aqui não. Achamos que na época a observação do Gil foi correta, foi atrevida, mas atrevida no bom sentido, né? Falou que é verdade. E outro que faz esse mesmo tipo de observação é o Paulo Rafael Correia. E tem gente entusiasmada também com o Ricardinho. Né? Dá para registrar? Rapidamente. Então tá. Olha aqui, a Ana Carolina de Aguiar, que é de Maringá, no Paraná, está dizendo, Felipão, olha só o Ricardinho como está jogando. Mais ou menos é o mesmo tom da mensagem do Manuel Barros de Oliveira, que é de Campina Grande, na Paraíba. Ambos querem Ricardinho na seleção. Acho que vou aproveitar, no intervalo, vou descer até a redação e mandar um e-mail para cá para dizer que eu também acho que o Ricardinho, que é uma tremenda injustiça o Brasil não levar o Ricardinho para a Copa com a bola que o Ricardinho está jogando, né? Eu tenho feito aí a observação do Ricardinho. Ele, por jogo, ele deixa pelo menos 2 companheiros livres na cara do gol. Onde? Pelo menos, hein? Pelo menos. Por baixo, pelo menos 2 vezes ele deixa alguém em condição de marcar um gol. O quê? Um jogador começa para a Copa com um time que não tem armador, como a seleção brasileira. Impressionante. Olha, ele está jogando muita bola, decidindo, é titular e não dá cabeçada nem técnico, nem companheiros. Primeiro intervalo aqui no Sport Center, nós tomamos um fôlego e voltamos em 2 minutos, porque a bola do futebol vai continuar a rolar no segundo bloco. Destaque para a decisão do Campeonato Italiano, além de um giro pela Europa e os campeonatos paulista e carioca. Não sai daí.